Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje em seus estúdios o professor e consultor tributário Bruno Lucon, que é professor também da nossa pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças. O tema de hoje é planejamento tributário. Fique conosco, voltamos já já. Vestibular FIB, inscrições abertas. 20 cursos na melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC. Agende uma visita e conheça o campus. Parcele o seu curso e comece sem pagar mensalidade. FIB, na sua vibe. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios o professor especialista em Direito Tributário, Planejamento Tributário, Bruno Lucon. É professor também convidado do nosso curso de pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças, já há uns 10 anos, né, Bruno? Você está conosco. Então é um prazer muito grande recebê-los e receber aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico para discutir um tema que é um tanto quanto desconhecido da população de modo geral, mas muito importante, especialmente para o empresariado de um modo geral, que é planejamento tributário. Bruno, obrigado pela sua presença aqui novamente. Eu que agradeço, Carolina. É sempre um prazer aqui falar para todos vocês e, enfim, estou à disposição. Espero que seja um bate-papo muito interessante e produtivo aqui. Legal. Ô Bruno, eu queria que você começasse a falar, você como consultor tributário, né? Tem um escritório aqui na cidade de Bauru, a Zimes, né? Exatamente. Fala um pouquinho do consultório da Zimes, né? Que é uma empresa atuante aqui, não só em Bauru, mas em toda a região aqui de Bauru. Quais são os serviços que vocês prestam, né? Como é que é a atuação de vocês aqui em decorrência dos serviços mesmo que vocês prestam? Legal. Nós somos um escritório com o objetivo de levar a redução da carga tributária de modo legal para os nossos clientes, né? Isso pode soar estranho, parecer estranho, mas, poxa, como que eu consigo economizar tributos, né? Essa é a primeira pergunta que surge, né? Mas sim, é possível. Tem muitas empresas pagando mais tributos do que o devido, do que de fato elas devem pagar, né? E, obviamente, com isso você ajusta a operação da empresa daqui para frente e, dependendo da situação, você retroage até os últimos 5 anos para reaver aquele tributo pago maior. Então, a grosso modo, nós somos um escritório com especialidade em reduzir a carga tributária das empresas, né? E é claro que nós atuamos de forma muito específica no tributo, mas existem outras áreas que também nós atuamos, como a área societária, planejamento sucessório, patrimonial, organização das empresas de modo geral, principalmente na área societária. Então, eu costumo falar que a nossa especialidade é, de fato, a área tributária e também a área societária, né? Ô Bruno, passa o telefone para o Henrique colocar aí, né, para divulgar um e-mail, se vocês têm um e-mail institucional, é importante. Legal, com certeza. Eu acho que www.zimez.com.br e o telefone 3208-7184, mas no site vocês vão ter maiores informações e muitos detalhes a respeito dos nossos serviços, notícias, etc. Legal. Ô Bruno, vamos entrar agora no assunto específico, né, que é o nosso grande tema hoje de discussão, que é planejamento tributário, né? Então, é um tema, como eu disse no começo, um tanto quanto obscuro, né, para muitas pessoas, né? Depois a gente vai entrar na questão de como se economizar, que você já deu um preâmbulo aí. Licitamente tributo, né? Mas o que vem a ser realmente, Bruno? Fala para os telespectadores, o que vem a ser realmente a gestão tributária? Gestão tributária é um termo muito utilizado, principalmente atualmente, né? Porque é basicamente gerir os tributos da empresa. Empresas devem pagar tributos, e diversos, dependendo do seu regime tributário, mas, obviamente, ela realiza certos fatos e esses tributos devem ser pagos. Agora, como que eu vou pagar? Como que eu apuro? Como que eu vou informar ou transmitir informações relevantes para o fisco? Então, a gestão tributária, basicamente, ela organiza todas essas informações, né? E, principalmente, o foco principal da gestão tributária não é só a economia, é o objetivo principal, mas também
a diminuição de risco tributário, que é um assunto super importante em se tratando de planejamento e gestão tributária, o risco tributário é fundamental, a gente avaliar o risco tributário, né? As empresas merecem, devem avaliar o risco tributário, né? Será que estou fazendo certo? Será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Porque o pior risco não é, aliás, não é problema, não é um problema você correr riscos, isso é atividade inerente da atividade empresarial, né? Exato. Mas o problema é você correr o risco que você desconhece. Você acha que está tudo certo, mas depois de um certo tempo vem o fisco e pergunta, ou questiona, ou vem com auto de infração, uma notificação, e você achava que estava tudo certo. Então, a gestão tributária, basicamente, ela organiza, ela gere, ela administra os tributos, né? E não só pagamento, mas apuração, formas de você atuar, enfim, administrar os tributos da organização, da empresa, né, como um todo. E, óbvio, em se tratando de Brasil, a carga tributária não é algo tão simples, né? Primeiro que há muitos tributos, há muitas legislações tributárias, há um número vultoso, representativo, relevante em termos de alterações tributárias. Existe um estudo, inclusive, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, Planejamento e Tributação, que trata que em 33 anos de Constituição Federal nós tivemos milhares de alterações da legislação tributária. É como se fossem alterações em 5 alterações por dias úteis. Então isso é relevantíssimo. Como que o empresário, como a gestão da empresa vai lidar com todas essas mudanças, com a complexidade? Então, aí que entra a gestão tributária, né? Aí que entra a gestão tributária. E assim, em cima disso que você está falando, Bruno, é justamente isso que o pequeno empresário, o médio pequeno empresário desconhece, né? Desconhece. E aí necessita dos trabalhos de vocês. Exato. Não é verdade? Aí que entra vocês atuando para mostrar para o empresário aonde licitamente, individualmente, em cada tributo, ele pode economizar, não é isso? Exato. Dentro da licitude. É isso que eu queria que você desse exemplos mesmo. Perfeito. Em determinados tributos, né? ICMS, IPI, imposto de renda. Se você pudesse já dar alguns exemplos de gestão tributária para quem está nos assistindo, seria muito importante. Perfeito. E assim, é óbvio, né, que o empresário no dia a dia, independentemente se indústria, comércio, serviço, a função dele é gerir uma boa empresa, né? Usar da boa gestão dele e se preocupar com o negócio. E, obviamente, os tributos ele acaba deixando para trás, ou terceirizando, delegando, né? Ou agindo com conveniência, achando que aquele tributo está certo e não se preocupando com o custo tributário em si. Ele vai começar a se preocupar quando ele começa a ficar fora da concorrência, quando ele vê que o concorrente dele tem um preço mais atrativo. Alguém está fazendo algo diferente, exatamente, como no preço, por exemplo. Por que o meu concorrente está conseguindo um preço menor? Porque ele tem uma gestão tributária mais adequada. Exatamente. Pode ser, por exemplo? Exatamente. Por que certas empresas vão para outros estados? Né? Por que fulano ou empresa X, empresa Y tem um centro de distribuição, por exemplo, no estado de Espírito Santo, em Minas Gerais? E aí o empresário ele começa a perceber que ele está fora. Ele não está utilizando uma boa gestão tributária. Ele continua num modelo antigo. Num modelo antigo, né? E para não desviar tanto do seu primeiro questionamento, né, Carolbino, mas assim, então nesse sentido, ele com a função de gerir a empresa dele acaba deixando de lado esse assunto, né? Ele vai perceber um pouco depois, né? Na maioria dos casos. E é óbvio também que certos empresários e gestão de certas empresas acabam sendo convenientes, quando eu falei isso, né, no sentido de que a própria empresa tem que apurar o seu tributo, né? Então, não entrando num aspecto tão técnico, mas falando de uma maneira muito simples, existe algo chamado lançamento por homologação. Então, tem a lei, o empresário, a empresa, ela precisa seguir a lei, apurar o tributo conforme a lei, paga, declara e há 5 anos para fiscalização. Mas espera aí, se eu não estudei a legislação corretamente ou não me atentei em algum ponto específico, eu posso apurar um tributo errado, para mais ou para menos. Então, com a quantidade de alterações da legislação tributária que nós temos, isso acaba sendo um desafio na vida do empresário. E certas situações, né, eu costumo dizer, independentemente do porte da empresa, mas principalmente para o médio, pequeno empresário, né, ele acaba delegando certas atribuições para as pessoas que não têm conhecimento ou capacidade de atuar ou agir de certa maneira. Então, exemplo,
Geralmente, o cadastro de mercadoria de uma empresa, vamos pegar um varejo, né, que tem um mix de produto alto, 1.000 unidades, 30 mil unidades, 100 mil unidades de produtos, 10 mil SKUs, enfim. O cadastro da mercadoria, o que eu quero dizer com o cadastro da mercadoria? Né? Ou seja, quando eu vender essa mercadoria, o que eu tenho que pagar de ICMS, o que eu tenho que pagar de PIS/COFINS, o que eu tenho que pagar de IPI, se for o caso. Às vezes eu pago um tributo pela venda, mas a indústria ou o meu fornecedor já pagou. Por exemplo, a substituição tributária. Ou incidência monofásica de PIS/COFINS. Né? Ou seja, alguém já pagou, o meu fornecedor já pagou. Né? E aí, se eu pago quando eu vendo, eu vou pagar 2 vezes. Uma no custo da mercadoria e outra por vender. Então, cadastro de mercadoria é um tema fundamental para o empresário. Começa tudo por ali. Começa tudo por aí. E aí ele acaba delegando para pessoas dentro da empresa dele. Eu já vi mirins, com todo e devido respeito, obviamente, mas eu já vi pessoas que não tinham nenhuma competência em pequenas e microempresas para fazer esse tipo de trabalho. E o empresário ele acha que é um trabalho simples, mas tem toda uma complexidade em cima disso. Né? E avançando um pouco mais, né, voltando naquele assunto a respeito da legislação tributária, existem diversos tributos que a empresa pode se beneficiar de alguns créditos tributários. E esses créditos tributários, no momento da apuração, se a empresa não levar em consideração, pagou mais tributo no final das contas. Né? Então, é fundamental um investimento em gestão tributária por parte das empresas. E esse investimento não é nem em espécie, em dinheiro, em tempo, às vezes. Em tempo. Né? Por conta da correria do dia a dia, eu preciso vender, mas às vezes debates com o seu próprio contador, com o gestor da empresa, com o advogado da empresa, é fundamental. É fundamental. Ora, vamos estudar aqui a respeito do nosso negócio em si, né? E se não conhece, buscar uma consultoria para poder estar orientando, porque é um tema muito específico. Muito específico, sem muito dúvida. específico, que inclusive no nosso curso de pós-graduação, quando chega o seu módulo de planejamento tributário, os nossos alunos chamam a atenção, enchem o olho, né? Falam assim, gente, existe um curso específico, né, de gestão tributária. Né? Você vai ter uma disciplina de planejamento tributário. Né? Na gestão tributária, você estuda os tributos individualmente, ICMS, IPI, imposto de renda, não é isso? Exato. Então, assim, por quê? Por que esse interesse? Porque todos sabem, existe um desconhecimento generalizado, né? Em torno desse tema aí, um medo, né? Na própria faculdade, né? Quando os alunos chegam apresentam esse tema, os alunos ficam com medo, né, Bruno? Isso é verdade mesmo, né? Porque o medo acha que, de fato, é um assunto complexo. É porque envolve Constituição, exatamente, né? Tudo nasce na Constituição. Constitucional tributário. Exatamente. Né? Se a gente pega lá, por exemplo, do Sistema Tributário Nacional, quando a gente pega lá o artigo 145 da Constituição para frente, tudo onde começa, né? E aqui, por exemplo, na disciplina de planejamento tributário, no curso da pós, em 3 dias nós debatemos casos práticos específicos, né? É a respeito legal isso aí. do que as empresas estão fazendo hoje para tentar economizar tributo. Né? Esse eu acho que é o ponto da discussão. O grande mote, né? Então, e aí, fazendo algumas reflexões aqui, né? Por que certas empresas têm um composto remuneratório bem completo? O que eu quero dizer com isso? Então, por que empresas têm lá um bom valor de vale alimentação, um vale transporte? Obviamente, tem questões sindicais, acordos coletivos, enfim. Mas benefícios sociais do não entrando geral. Nesse mérito, né, não entrando nesse assunto, mas por que certas empresas, então, têm um vale alimentação altíssimo? Tem uma previdência privada, tem um plano de saúde, um PLR ou um bônus. Será que é só porque quer dar isso aí? Aí eu queria que você dasse nisso. Por gestão tributária. Gestão tributária. Sem dúvida alguma. Como acontece isso, Bruno? Dá um exemplo rapidinho para quem está nos assistindo. A partir do momento que, por exemplo, Por exemplo, uma previdência privada fechada, né, um vale alimentação, tudo isso abate, né? Exatamente. Gestão, né? Por exemplo, falando do vale alimentação, né, a partir do momento que a empresa, vamos falar do exemplo mais clássico, né, o vale alimentação na forma de ticket, através de um fornecedor, cadastrado no Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, vinculado ao plano de alimentação do trabalhador, do PAT, né? A empresa, por exemplo, optante pelo lucro real, um regime tributário aí, não só utilizado por grandes empresas, mas pequenas também podem se utilizar,
ela pode utilizar a despesa para abatimento do imposto de renda e ainda o valor pago até economizar 4% do imposto de renda. E indo um pouco mais além, é bom para ambos, porque para a empresa ela tem benefício, para o funcionário, para o colaborador também, porque não entra na base de imposto de renda da pessoa física, do INSS, se seguir certos ritos, né, ou procedimentos, né, o colaborador não será tributado e a empresa também terá certos benefícios a respeito disso. Não vai entrar no cômputo do INSS por parte da empresa, no FGTS, e aí indo mais além... Vira um salário in natura. Vira um salário. E obviamente, principalmente agora no período de inflação alto que nós estamos vivenciando, né, o custo com o supermercado cada vez mais alto na vida do brasileiro, consequentemente, isso também vai fazer diferença, né, sem dúvida alguma. E a mesma coisa da Previdência. Até um certo momento, Previdência privada, né, vou complementar, até um certo momento a empresa se beneficia, porque não entra também essa verba na base de FGTS, INSS, etc., se também cumprido alguns requisitos. E para o funcionário também é a mesma coisa. Não vai entrar. Então, ambos ganham. Ambos ganham. Isso é gestão tributária, ou seja, eu estou utilizando artifícios legais para ambos economizarem, né? Para ambos, no final das contas, receberem mais ou pagarem menos. Né? Legal, né? Eu acho que esses exemplos assim, é muito importante, né, para o empresariado que está nos assistindo, porque clarifica o que está por trás da gestão tributária, né? São coisas pequenas que pode estar acontecendo aí na sua empresa, né? E você está deixando passar despercebido, né? Então procure um especialista, troque informação, que de repente você pode reduzir o seu preço, o preço do seu produto final, tornar ele mais competitivo com uma boa gestão tributária, um bom apoio de um especialista, né, Bruno? O Bruno, eu queria que você dissesse assim, de um modo assim, bem acadêmico, bem tranquilo, com exemplos de como pode acontecer a gestão tributária em determinados tributos. O ICMS, por exemplo, é um imposto que todo mundo conhece, né? Que está lá, você vai no mercado, está destacado lá no seu ticket no mercado, quanto você paga por item, né? Como é que poderia ser economizado em relação ao ICMS, em relação ao IPI e ao imposto de renda? Vamos trabalhar com esses 13 grandes impostos aí que todo mundo conhece ou já ouviu falar. Perfeito. Vamos começar pelo ICMS, que eu acho que é um dos tributos mais complexos que nós temos no Brasil. E mais popular também. E mais popular, porque está no produto final. É um tributo ali, né? Que incide sobre o consumo, né? É um tributo indireto. Então, a partir do momento que há o Todos consumo, nós pagamos. Todo o consumidor final vai arcar com esse custo, né, no final das contas. E essa semana, inclusive, lá no escritório, a gente estava discutindo com um empresário aqui da nossa região e tratando exatamente do ICMS. Ele tem um e-commerce e ele manda mercadoria para o Brasil inteiro. E quando ele manda, ele compra a mercadoria do fornecedor, né, já vem com substituição tributária recolhida. Em outras palavras, quando ele vende, ele não precisa pagar o ICMS. Por quê? Porque já foi custeado por parte pago na origem, foi pago pelo fornecedor. Só que quando ele manda essa mercadoria, ele envia, ele vende para outro estado, ele tem que pagar um novo ICMS por força da Constituição. Então, se ele mandou de São Paulo para o Nordeste, por exemplo, regra geral, ele vai pagar 7%. Então, peraí, eu já paguei esse ICMS na etapa anterior, porque está embutido no custo da minha mercadoria. Quando eu vendo para o Nordeste, para a Bahia, eu tenho que pagar mais 7%. Mas e todo aquele custo que eu já paguei? Há o direito do ressarcimento parcial desse custo com o ICMS na etapa anterior. Ele não sabia disso. Isso faz com que o custo da mercadoria dele fosse menor, seria menor no caso ali. Mais competitivo. Muito mais competitivo. Então ele tem direito de bater na porta do Estado, de uma maneira mais simples falando aqui, né? E falar, em relação a essa operação eu quero de volta tantos por cento ou tantos reais referente a essa operação. E é muito engraçado porque é um bom valor representativo na mercadoria dele, no custo dele, na operação dele de modo geral, que havia um desconhecimento. Então, a partir dali, ele vai começar a trabalhar com isso. Outro caso, numa indústria, por exemplo, todo o parque fabril, máquinas, empilhadeiras, enfim, há um crédito, por exemplo, sobre o ativo imobilizado chamado CIAP, né? O crédito do ativo imobilizado, 1,48
tem muitas empresas que deixam de aproveitar esse crédito. E a partir do momento que empresas deixam de aproveitar créditos, no final das contas ela está pagando mais, porque quanto mais crédito ela tiver, menor será o recolhimento no final das contas. Então aqui são exemplos muito simples de que empresas podem ter um custo muito maior de tributos, no caso do ICMS específico, por conta de desconhecimento da legislação tributária, né? Novamente, desconhecimento da legislação tributária. No caso do imposto de renda, por exemplo, um outro tributo, né? Existem diversas formas de remuneração dos sócios, por exemplo, distribuição de lucro, prolabore, um juro sobre capital próprio, né? Ou seja, formas de remuneração do sócio, acionista, administrador. Quanto mais você mesclar as formas de remuneração do acionista, né? Ou seja, ou do sócio ou do administrador, melhor. Distribuição de lucro atualmente, né, em se tratando de não aprovação da reforma tributária, isento do imposto de renda, juros sobre capital próprio, uma tributação fixa, mas mais baixa do que o prolabore, por exemplo. Que usa como despesa depois. Que usa como despesa depois. Que é um planejamento tributário. Que é uma forma de gestão tributária, por isso perfeito. que as empresas jogam no máximo com juros sobre capital próprio. E isso é engraçado, despesa, né? exatamente. E isso é engraçado, porque ele pode entrar no dividendo mínimo, né, em termos de legislação societária. Trabalha no mínimo, em cima da lei. E aí a gente para pensar, sobre juros capital próprio. Por que as empresas, as listadas, né, por que elas tentam, na Bolsa, na B3, por que elas se preocupam muito mais com o JCP, né, o juros sobre capital próprio, do que com o dividendo, né? Porque exatamente por gestão tributária, né? Ainda que eu tenha uma tributação de 15%, eu tenho a despesa operacional reduzindo o imposto de renda. Então, ele ganha na outra ponta. Ele ganha na outra ponta. E o dividendo não. Né? Exatamente. Então isso é gestão tributária, ou seja, pensar em como eu posso administrar os meus tributos, obviamente visando num primeiro momento a economia e risco operacional, risco tributário, etc. Sempre de maneira lícita, né, Bruno? Sempre de maneira lícita. Isso é o mais importante, né? O trabalho da gestão tributária é, obviamente, a licitude, né? De acordo com a lei é fundamental. Estar em conformidade, né? A lei é fundamental. Mas existe esse desconhecimento realmente, porque aquilo que você falou no início, né, Bruno? A complexidade do sistema tributário brasileiro é uma coisa fora do comum. Eu queria entrar no último tema nosso, de uma maneira global, obviamente, que outras oportunidades vão surgir aqui. Eu queria discutir a reforma tributária com você. Está caminhando lá no Senado agora, passou pelo Congresso, né? Pela Câmara, melhor dizendo. Foi para o Senado e está sendo discutido lá. Mas foi fatiada totalmente. E é sobre esse tema que eu queria que você, de um modo global, falasse para o telespectador o que tem nessa proposta do governo em termos de mudança. Eu acho que, primeiro que, assim, há dois projetos de lei atualmente em andamento, né? Um que não é muito conhecido pela população, né? Que é não foi tão divulgado. Não foi tão divulgado, ou a população até que não vê, de certa maneira, o PIS e COFINS, né? Então, há uma unificação, há uma proposta de unificar o PIS e COFINS e transformar num tributo chamado CBS, né? Contribuição sobre Bens e Serviços. Isso desde o ano passado, está ainda na Câmara dos Deputados. Está caminhando em paralelo, e a gente tem um outro projeto, que é o 2337, que foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados e está atualmente no Senado. Esse está mais avançado. Esse está mais avançado, e eu acho que ele é o mais divulgado, digamos assim, né? Por quê? Porque o primeiro ponto, acho que o assunto principal é a tributação dos dividendos, ou seja, desde 1995 nós temos a isenção. Primeiro, para quem não sabe o que é o dividendo, basicamente é o lucro da empresa que vai ser distribuído aos sócios, acionistas, né? Então, distribuição de lucros e dividendos, sinônimos. Não é tributado atualmente. Atualmente, desde 1995, né? Uma lei de 95, a partir da vigência em 96, não é tributado no Brasil. Se também cumpridos alguns requisitos. E a partir do momento da reforma, né, tributária aprovado e tudo, ceteris paribus, né, se tudo correr constante, o dividendos ele passará a ser tributado, né? E esse é um ponto muito importante porque, assim, no Brasil, ele é isento, mas muita gente entende e acha que isso é uma bitributação. Tecnicamente não seria uma bitributação, porque uma coisa é o lucro da empresa e outra coisa é o lucro do sócio.
né? Então, juridicamente, não é bitributação. São coisas distintas. O brasileiro entende como uma bitributação, porque nós estamos cansados de pagar tributos, né? Mas, veja, e o Brasil, Estônia e Letônia são os únicos países do mundo que tributam a renda que tem a isenção da distribuição de lucros no mundo, né? Em nível mundial. Em nível mundial. Estados Unidos, Alemanha, França, todo mundo tributa. Né? Consequentemente, eu acho que esse é o ponto da reforma tributária mais falado e mais divulgado. Vamos dizer assim. Agora, então nós teríamos uma redução das alíquotas de imposto de renda e contribuição social, né? Ou seja, o tributo sobre o lucro de uma empresa cairia de 15% de imposto de renda para 8% e a contribuição social também de 9% para 8%. O adicional do imposto de renda é mantido, mas a ideia eu diminuo a carga tributária da empresa e se houver distribuição, porque às vezes a empresa não distribui nada, né? Segura o lucro, retém o lucro para reinvestir, né? Exatamente. A Apple, por exemplo, ficou acho que 17 anos sem pagar a distribuição de lucro, né? Por quê? Para usar e reinvestir, crescer, etc., no próprio negócio. Então, caso a empresa venha distribuir o lucro, ele vai ser tributado. É justo? Não é? Aí a gente vai discutir matematicamente num aspecto muito profundo. Mas esse é o principal ponto, né, da reforma tributária. O juros sobre capital próprio, que a gente acabou de falar, também ele será extinto. Proposta de extinção. A proposta é extinção, exatamente porque ele é uma ferramenta de gestão tributária até. Que beneficia as empresas, né? Paga menos tributo, né? Então o governo acaba saindo perdendo por conta do JCP. E, segundo o projeto de lei, não há mais uma necessidade do JCP, né? A essência dele lá em 1995 era financiar as empresas. Uma forma de apuração iria acabar o lucro real anual e iria mantido aqui, seria mantido somente o lucro real trimestral. Acho que essas 3 são as principais alterações. Vai acontecer? Não vai? Aí nós temos que aguardar os próximos capítulos, né? As próximas cenas E esse ano provavelmente não tem mais nada disso, né? O ano que vem é um ano eleitoral, né, Bruno? É difícil isso aí caminhar também, inclusive o ano que vem. Junto com a reforma administrativa, que também está lá no Congresso. São 2 grandes reformas. Exatamente. E se, na minha humilde opinião, né, eu entendo que a reforma administrativa deveria ser primeiro, deveria vir primeiro. Né? Afinal, a gente tem um gasto absurdo, né? Primeiro, limitar os poderes dos estados, dos entes, de modo geral, né? E segundo, para enxugar um pouco a máquina pública. Né? Afinal, já há um tempo que os entes não arrecadam o suficiente para suportar a máquina. Né? Então, o ideal seria exatamente termos uma reforma administrativa antes, mas, enfim, não sei o que sinceramente pode acontecer agora nesse final do ano. Mas esse ano acho que não acontece mais nada, né? Estamos gravando aqui no finalzinho de novembro, Exato. Dezembro já está aí, e o ano que vem a inflação subindo, os riscos inerentes à economia estão elevadíssimos, né? Estamos aí diante da PEC da precatória que vai, não vai, a economia totalmente desarmada, indefesa, né? Então nós estamos numa situação bem difícil, né, Bruno? E que impacta no tributo. Com toda certeza, porque se isso não for resolvido, há uma grande tendência de aumento da carga tributária, como nós estamos sentindo nos últimos 20 anos, um aumento a cada ano, a cada momento, a carga tributária fica mais cara. O empresariário tem que entender justamente isso. Como eu posso me diferenciar do meu concorrente, né? Como? Está todo mundo muito igual. Então, fazer um trabalho desse específico de planejamento tributário é muito relevante, né, Bruno? Ficaríamos muito mais tempo aqui discutindo isso. Isso é apenas um esquenta, vamos dizer assim, né, Bruno? Eu quero trazer você aqui outras oportunidades, agora principalmente no início do ano que vem, 2022, onde você vai estar conosco aqui na pós-graduação, você falar um pouquinho da disciplina, né, de planejamento tributário, o que você trata, você já deu uns adendos aí, né, de casos práticos, discute com os alunos, é uma disciplina muito esperada em nível de pós-graduação, viu, Bruno? Obrigado mesmo de coração por você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que os seus exemplos foram muito esclarecedores aí para quem está nos assistindo. Legal, eu que agradeço, Carolino. Estou à disposição aqui para próximas conversas, próximos bate-papos, né? E é um prazer sempre poder ajudar de alguma forma, né? Muito obrigado. Ok, obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado.
E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.